Well, as you know, Annalise Borges started us off in Portugal. She travelled from Setúbal to Monte Moro Novo in Portugal, where she met some fishmongers who say that European politics isn't working for them. Portugal is supposed to be one of the most optimistic countries in Europe and one of the most enthusiastic members of the EU, with 70% of people here believing that the country is better off because it's a member of the Union. However, the reality on the ground is that a lot of people we've been speaking to say they have a hard time trusting politicians have their interests in mind when making decisions. Políticos ajudam a arrasar com a gente. Porque eles ajudam, então eles só arranjam problemas ao povo, como é que eles nos ajudam? Os políticos só ajudam as grandes empresas onde eles têm interesse. No dia da manhã, eu estou a falar, mas não sou político, nem quero nada com essa gente. No dia da manhã podem ir trabalhar para lá para as empresas, a ganhar bom dinheiro, que entretanto já fizeram contratos chorudos a favor do futuro deles amanhã, não é do nosso. E eles dão milhões a essa gente, há gente aqui. Atacam-nos aqui por meio dos questões que não valem nada para não dizer cagados, desculpem lá falar. Hoje em dia na televisão já se... A política não ajuda nada. Nem a política a nível assim, europeu ajuda Portugal? Sei lá se ajudam, a gente não vê nada. Se vem alguma coisa, não sei para onde é que vai. Para os pobres não vem nada. Havia poder de compra, havia mais vantagens, havia mais habitação, a gente cada vez está pior. A mulher é os grandes a roubar e os pequeninos vai abaixo e os grandes vai para cima e não vão pretos, não vão nada e a gente é que ainda estamos a pagar a despesa deles. A senhora vota em eleições? Voto, sim senhora. E nas eleições europeias também? Às vezes voto, conforme. Vai chover na boca. Este ano vão ter eleições, a senhora vai votar, será? Vamos ver. Vamos saber. Well, Annalise is continuing that road trip through Portugal. She's left behind the fish market stall owners that you just saw there. She's on her way to Évora and she joins us now from the road. Morning to you, Annalise. Tell us a little bit more about what you've seen and heard thus far from the few days that you've been travelling through Portugal. Good morning, Belle. Well, the vast majority of people we've been speaking to say they're seem much more interested in talking about their daily lives, their daily struggles, their daily problems than talking about some election. And in fact, Portugal will hold general elections later this year. And every time we ask people if they are going to vote, they think we are referring to those elections and not really to the European Parliament election. Europe remains for the vast majority of Portuguese people we spoke to so far this distant entity, an entity that makes decisions, that makes calls, but those calls don't really translate into action for them. A lot of people here in the countryside away from big cities in Portugal told us that they don't feel the impact decisions made in Brussels have on their daily existence. And so, however, Portugal is doing much better right now. Portugal is somewhat a model of economic recovery in the Eurozone after years of austerity that people here say cost them a lot. Pensions, wages were reduced during the years of the bailout. Some people told us they blame Europe for that. So it's a very different picture when you get out of big cities, when you speak to people that perhaps don't travel as much, that live in Portugal and feel as though they're much more Portuguese than European and believe that Portugal should come first in terms of their list of priorities. But loyal to our idea to speak to people from all walks of life, from all kinds of backgrounds and realities, we invited a very famous athlete here in Portugal to speak to us about his idea of Europe and whether or not European politicians should be doing more to connect with people. Take a listen. Eu acho que sim, acho que tem razão. Acho que se calhar se as pessoas tivessem mais a noção daquilo que os políticos fazem, talvez fossem mais condescendentes em relação aos políticos, porque muitas vezes
a opinião que temos geral sobre os políticos e a própria política não é a realidade, não corresponde à realidade. E se calhar, se os próprios políticos se dessem mais a conhecer, o seu trabalho, o seu dia-a-dia, como se calhar no futebol acontece, as pessoas passariam a olhar para os políticos e para a política de outra maneira, eu acho. Eu acho que sim, porque o futebol tem esse poder, não é? Porque também é uma indústria de paixão, que as pessoas adoram, é diferente da política. Nem todas as pessoas gostam de política, não é? E de futebol é raro encontrar alguém que não goste. E o futebol une as pessoas no sentido de uma paixão comum, e a política precisa se calhar de trabalhar melhor o seu marketing para dar-se melhor a conhecer.